Bom dia, paz do Senhor a todos. Estou entrando no canal aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica, né? E hoje nós iremos entrar no capítulo 15 de Marcos, que fala Jesus perante Pilatos. É a parte, talvez, seja aquela parte que a gente mais sente a dor, né? Que Jesus sentiu junto àquele povo que dizia amá-lo, amém? E logo ao amanhecer, tendo tido conselhos principais dos sacerdotes com os anciãos e escribas, e todo o sinédrio, amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, lhes disse: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusaram, e muitas coisas, mas ele nada lhe respondia. Pilatos lhe perguntou outra vez, dizendo: Não respondes nada? Vê quantas coisas testificaram contra ti. Mas Jesus nem ainda com isso respondeu à maneira que Pilatos se maravilhava. Diziam: Eis... Perdão, irmãos, somos maravilhas. Ora, no dia da festa, ele lhes soltava um preso qualquer que pedisse. Aqui quer dizer que no momento do julgamento de Jesus, naquele dia era o dia de soltar algum preso. Independente do que ele tivesse feito, ele ia ter a soltura dele. E ali colocaram, Barrabás, e colocaram Jesus para que o povo escolhesse quem fosse solto. E aqui vem a sentença. Jesus é sentenciado à morte. Imediatamente antes da situação a respeito de Barrabás, Pilatos enviou Jesus a Herodes, fato omitido por Marcos. O costume de libertar um detento quanto à sua origem é pura conjectura. E havia em que se chamava Barrabás, preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido por morte. E a multidão, dando gritos, começou a lhe pedir que fizesse como lhes tinham feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Querem que vos solte o rei dos judeus? Porque percebia que, por inveja, os principais dos sacerdotes os tinham entregado. Aqui nós vemos, irmãos, o fato de que a inveja deles era tão óbvia que até mesmo esse pagão pode percebê-la. Nos mostra exatamente a que nível esses líderes religiosos tinham descido. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que ele fosse solto antes a Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que queres, pois, que se faça daquele que quem chamas reis dos judeus? E eles voltaram a chamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mais que mal fez. E ele cada vez clamavam mais: O crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Jesus coroado com espinhos. Então os soldados o levaram para dentro da sala, que é a audiência onde seja o pretório. E convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhes puseram a cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho o adoravam. Em zombaria, irmãos. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de que Jesus
fosse crucificado. Constrangeram certo Simão Cireneu, pai de Alessandro e Rufo, que vindo do campo por ali passava, a que levavam-se a cruz, a crucificação. Levaram-no ao lugar da Golgota, que traduzindo quer dizer lugar da caveira. E lhe deram a beber vinho misturados com mirra. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E no dia, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Crucificaram com ele os salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriram as escrituras que diz que os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, e meneando suas cabeças, dizendo: Ah, tu que derribas o templo de Deus e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes e os escribas, zombando, diziam uns para os outros: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com eles foram crucificados o injuriavam. A morte de Jesus. É chegada a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: Eis que clama por Elias. E correu um deles e embebeu uma esponja de vinagre, e pondo numa cana, lhe deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do templo, se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião, que estava diante dele, vendo que tinha expirado assim, clamando, disse: Verdadeiramente este homem é filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e o menor de José e Salomé, as quais, estando com ele na Galiléia, o seguiram e o serviram. E muitas outras que com ele tinham subido a Jerusalém, à sepultura de Jesus. E chegada a tarde, por quanto era o dia da preparação, isto é a véspera do sábado, José e Arimateia, um membro nobre do tribunal, que também esperava o reino de Deus, chegou e ousadamente foi a Pilatos, lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos se admirou de que ele já estivesse morto. E fazendo vir o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprava um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu nele, o que depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Irmãos, essa parte da Bíblia é bem triste, né? Que fala sobre a crucificação de Jesus. Vamos para o capítulo 16, terminando o livro de Marcos, amém?
O testemunho do anjo. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo no sepulcro. No primeiro dia da semana de manhã cedo, ao nascer do sol, foram ao sepulcro. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E quando olhavam, viam que a pedra já haviam removida. E ela era muito grande. Muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e se espantaram. Porém, eles disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis que o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai antes que vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. O testemunho das mulheres. E saindo elas, se foram apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ali, ela anunciou os que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha visto por ela, não o creram, o testemunho dos discípulos. E depois que apareceu de outra forma por 2 deles, que iam caminhando para o campo, e indo eles, anunciaram-se aos outros, mas nem ainda se creram. Finalmente ele apareceu aos 11, estando assentados juntamente, e lançou-lhe o rosto. Não haverá crido no que os que tinham visto já ressuscitado. A grande comissão. E lhes disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, essa é a pregação e o método de Deus, como está claramente óbvio aqui. Além disso, é imperativo que cada pessoa tenha a oportunidade de ouvir. Essa é a responsabilidade do cada crente. Aquele que crê em Jesus Cristo e for batizado, não o batismo em água. Batizado em Cristo, não batismo em água. Será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não são pecados que acompanharão os crentes, que é os que crerem. Não, perdão, irmãos, vamos voltar. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não são pecados que acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem água, alguma coisa mortífera não lhes fará algum dano. Sobre os enfermos imporão as mãos e os curarão. Significa que isso deve ser feito em nome de Jesus. A ascensão, ora o Senhor, depois que lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, o que quer dizer que a obra da redenção foi total e completa, ou seja, uma obra concluída. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Irmãos, a igreja primitiva refere-se à totalidade da igreja primitiva e não só aos 12 apóstolos. Ao final do primeiro século do Evangelho de Cristo, já havia levado maior parte do Império Romano. Ele cooperará em suas ordens e suas ordens serão seguidas. A palavra de Deus, o que ele havia dito. Se os sinais não seguirem, não é o evangelho que está sendo pregado, mas outro tipo de coisa. Amém? Verdade? Deus deixou o seu evangelho.
deixou as suas palavras para que nós possamos pregar e levar toda criatura do mundo. Hoje eu estou aqui nesse canal fazendo leitura bíblica, lendo a palavra de Deus, para aqueles que têm a necessidade de conhecer a palavra, a necessidade de conhecer a Jesus, amém? Que vocês todos fiquem na paz do Senhor, que vocês tenham este livro sagrado para acompanhar na vida de vocês e que vocês possam ter sabedoria e discernimento para entender o que Deus quer de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.